Olá, pessoal, aqui é a professora Cássia. Hoje nós vamos fazer nosso primeiro estudo de caso, né? Então, vamos entender esse texto aqui, o que ele pode nos apresentar. Então, observem aqui, nós temos um texto, né? O título é O Mundo por Imagens. Nós estamos vendo aí uma janela aberta para o futuro, né? Aqui nós vemos uma bola simbolizando o mundo, né? E nós temos aqui dois excertos que vão dar fundamento para o autor escrever, para o aluno escrever, né? Está falando sobre substituição de um mundo por imagem, substituições de realidade, só para resumir tudo que está aqui. E daí pede que o aluno construa um texto dissertativo e argumentativo, lançando mão de argumentos e informações que deem consistência ao seu ponto de vista. E só para embasar, aqui o aluno, o trecho diz assim, né, o texto base. Na civilização em que se vive hoje, constroem-se imagens a mais diversas sobre os mais variados aspectos. Constrói-se imagens, por exemplo, sobre pessoas, fatos, livros, instituições e situações. No cotidiano, é comum substituir-se o real imediato por essas imagens. Bem, então, como vocês viram, está falando aí de substituição do real por imagens. Daí a pessoa tinha que escolher que tipo de substituição ela ia fazer, se de pessoas, de fatos, de livros, instituições ou de situações para poder escrever. Não é um tema fácil de escrever, isso daqui é uma redação da FUVEST, né? Mas só para vocês verem como foi estruturada a redação dissertativa e argumentativa. Então vamos lá. Primeira coisa, lançando mão do tema, do texto que nós temos, se a gente for analisar a estrutura estética desse texto, olha só, a gente pode perceber que houve aqui uma rasura, aqui tem outra, no entanto, são rasuras pequenas que não comprometem a leitura do meu texto, tá? Então, observe aí, o título está quase centralizado, né? A letra tá boa. O que nos interessa aqui é avaliar a estrutura dissertativa e argumentativa, verificar se o que o aluno escreveu condiz com a estrutura esperada. Então, a pessoa diz assim na introdução, lembrando que a introdução, né, ela serve para apresentar o tema e para lançar uma tese que será discutida. Então, o aluno diz assim, não há limites para o imaginário humano. Mesmo em condições adversas, o homem é capaz de criar representações da realidade, seja com a intenção de mudar uma situação vigente, seja para sair da rotina monótona do cotidiano ou fugir de uma realidade hostil à vida. Essas imagens exercem um importante papel na alma humana, as quais vão muito além da conotação recreativa. Elas fomentam a esperança e, em alguns casos, podem determinar a sobrevivência de um indivíduo. Então, olha só, o aluno, nesse caso aqui da introdução, ele já veio lançando a apresentação do texto dele, né, do tema, não há limites para o imaginário humano. Então, quando a gente lê essa frase aqui, a gente percebe que o cara vai falar sobre a imaginação humana, tá? Bem, e aí quando nós temos aqui, olha, mesmo em condições adversas, o homem é capaz de criar representações da realidade, seja com a intenção de mudar uma situação vigente, seja para sair da rotina monótona do cotidiano ou de uma realidade hostil à vida. Então, nós percebemos que nesse segundo período aqui está a nossa tese. É sobre isso que o aluno vai discutir, sobre isso que ele vai falar. E aí ele utiliza mais um período para finalizar a introdução. Observe que a introdução tem 3 períodos, né? A apresentação, a tese e a finalização. Então, olha lá, essas imagens exercem um importante papel na alma humana, as quais vão muito além da conotação recreativa.
Elas fomentam a esperança e, em alguns casos, podem determinar a sobrevivência de um indivíduo. Então, a introdução está corretíssima e agora nós vamos ver se o que o aluno escreveu está de acordo com isso daqui. Né? Ele escreveu lá que em condições adversas o homem é capaz de criar representações da realidade. Muito bem. Primeiro parágrafo de argumentação, o aluno vem utilizando um filme. Professor, eu posso colocar um filme no meu texto? Claro que pode, né? Claro que pode. O filme é cultura. E aí, olha só, a pessoa apresenta, fala o filme, apresenta o filme para o corretor, né? Porque o corretor não assistiu todos os filmes do mundo, explica o que acontece e faz a interpretação. Então, ele vem assim: no filme A Vida é Bela, cujo contexto é o da Segunda Guerra Mundial, um homem prisioneiro em um campo de concentração tece uma gama de imagens positivas e divertidas para que seu filho, uma criança, pense estar em meio a uma brincadeira. Então, apresentou o filme, explicou o que significa. Agora ele vem trazendo a explicação do filme com o tema em questão. Olha lá, nesse caso, a fuga da realidade por meio da inventividade humana significou o alheamento do indivíduo, mas isso lhe garantiu sobrevivência, pois o garoto resiste até o fim para que possa receber sua recompensa. Muito bem, parágrafo de acordo está de acordo também com a representação da realidade que ele vem falando aqui. Próximo parágrafo, ele usa um outro filme, O Náufrago. Então ele diz assim: em O Náufrago, o personagem interpretado por Tom Hanks imagina uma bola falante dotada de pensamento, a qual foi dado o nome de Wilson. Essa criação do náufrago evita que a solidão o levasse à loucura e ao suicídio, até ser resgatado. Ambos os exemplos dados são substituições da realidade por imagens visando o eu, assim como ocorre na sociedade atual, em que o individualismo cresce, a competição acirra-se e cria-se uma realidade hostil. A fuga torna-se uma questão de sobrevivência. Então, da mesma forma, olha, a pessoa vem citando o filme, explica para o corretor o que esse filme trata e vem explicando qual é a relação que o filme tem com a temática em questão. Vem fazendo essa interpretação, que esse parágrafo também está de acordo com a tese lançada na introdução. O terceiro parágrafo de argumento, a pessoa se referiu à história. Então, ele diz lá: Luther King, ao proferir a frase I have a dream, referia-se à imagem criada por ele de um mundo melhor, em que o convívio entre brancos e negros fosse pacífico. A realidade, entretanto, era marcada por um verdadeiro apartheid, ataques de organizações como a Ku Klux Klan, numa espécie de caça às bruxas. Após King, muito da intolerância diminuiu. A imagem criada por um homem salvou o coletivo. Então, para a gente que não sabe nada de história, né, que é um professor de português, ele vem citando aí a contribuição de King, o que ele fez, proferiu essa frase aqui, o que ele desejava, né, um mundo melhor, por quê, né, em que o convívio entre brancos e negros fosse pacífico. E aí faz também a simulação entre a temática dada e a interpretação que pode ter trazido aqui de acordo com a época que foi citada. Então, também está falando sobre a realidade, o mundo, né, o mundo por imagens, e vem falando também está de acordo com o citado lá na tese. E a pessoa vai concluir, né? Dessa forma, nem somente para fugir da realidade servem as imagens. Elas exercem papel fundamental na transformação do mundo, o qual de hostil pode tornar-se melhor, como conseguido por King. Então, percebam que aqui ele vem citando o que já foi dito aqui na minha argumentação. Não tem nada de diferente aqui na minha conclusão, né? Uma forma correta de fazer conclusão, embora esteja aí de uma forma bastante resumida, mas coitado do aluno, já tinha chegado à 30ª linha, né? Então não tinha muito o que fazer, né? Então, nesse caso, observe que o aluno não colocou aqui citação, que caiu de paraquedas, nada. O que está mencionado aqui
já havia sido mencionada aqui para cima. Perceberam que redação fantástica? Então, a estrutura dissertativa e argumentativa muito bem colocada, a introdução está bem delineada, né, apresentando o tema com a tese, a finalização da introdução, depois vem os argumentos justificando a tese que estava lá em cima, né, e a finalização, conclusão, olha lá, utilizou um conectivo inteligente, não está avisando que vai terminar, né? Igual muitos alunos avisam que está terminando, então coloca um conectivo inteligente e finaliza. Pronto, uma redação perfeita, com bastantes ideias, bastantes argumentos, né? Uma redação nota 10. Simples assim, não se remeteu ao texto base em nenhum momento e pronto. Nota 10 para eles. Perceberam? Então, assim, a gente vai continuar fazendo outras análises para que vocês percebam quais são as diferenças entre um senso comum, por exemplo, e esse daqui que é considerado um senso crítico. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.